Opa, pessoal, boa tarde. Então, vamos continuar aqui nessa segunda parte do curso. Como eu falei, na segunda parte eu vou falar muito mais sobre a infraestrutura e sobre metodologias, né? Então, a gente vai falar um pouco mais sobre arquiteturas para a web, né? Arquiteturas de sistemas para a web. A gente falou um pouquinho sobre, né, MVC, falou um pouquinho sobre Publish Subscribe, falou sobre padrões, mas a gente vai voltar um pouquinho nas arquiteturas e hoje eu vou falar um pouquinho sobre programação segura. Né, sobre os paradigmas de programação segura e como isso afeta o nosso projeto, para a gente chegar justamente na parte, como eu falei, do CICD, que vão ser as próximas semanas. Tá? Inclusive, eu estou com um projeto super interessante para quem quiser participar. A gente tivemos uma experiência de um projeto grande, a gente fez um prontuário eletrônico para a faculdade de odontologia. Esse prontuário eletrônico, ele é um prontuário, né, que visa fiscalizar as disciplinas da faculdade de odontologia como um todo. É um projeto muito interessante, né, que faz a validação em 2 vias das disciplinas. O professor tem que estar em sala de aula e os alunos têm que estar em sala de aula, claramente. Né? Então, ele faz essa verificação de forma que um paciente não fique sem ter um professor fiscalizando um aluno, né, e o aluno tem essa garantia que o professor odontólogo vai estar sempre com ele, enquanto guarda os dados de todos os pacientes. Então, é uma fonte inestimável para pesquisa e é uma fonte gigante de trabalho muito interessante também. Tá bom? Então, isso é uma coisa muito legal, muito interessante. Quem quiser participar, me dá um toque, né? Acho que pode ser uma experiência muito interessante e um potencial projeto final para quem quiser trabalhar com isso também, tá? E a gente trabalhou nesse conceito de programação segura, onde dentro desse cenário de programação segura, a gente vai falar um pouquinho sobre a OWASP, tá? Então, o que é a OWASP? Vem de Open Web Application Security Project. Está nesse link aqui, www.oasp.org, para quem quiser dar uma olhada. Vamos dar uma olhada aqui, oasp.org. Deixa eu mudar aqui a apresentação. Apresentar a janela. Então, a OASP Foundation ela é uma organização sem fins lucrativos que ela tem como objetivo aumentar, né, a segurança de software. Ela começa com uma questão para o software web, sendo que o projeto dela mais famoso é o OASP Top 10. Né? O Top 10 são as 10 vulnerabilidades mais comuns da OASP. Né? Mas ele tem uma série de outros projetos que a gente vai utilizar. Né? Então, o que é, né, dentro desse cenário, programação segura? Né? Programação segura é um paradigma, né, de desenvolvimento, da mesma forma que programação orientada a teste, onde você vai considerar, né, que a segurança é um requisito não funcional de todo o software. Né? Então, na verdade, todos os seus testes, toda a sua visão, né, de software, ela tem que começar com um plano de segurança, né, que vai buscar mitigar quais são as questões, né, relativas, né, a vulnerabilidades e riscos que o seu software apresenta. É pensar que, na verdade, a segurança da informação ela é muito além da segurança da infraestrutura. E quando você pensa num cenário, quando a gente fala no cenário de DevOps, né, nesse conceito mais amplo, quando você pensa num cenário realmente aplicado, quando você pensa num cenário, né, distribuído, quando eu falo em microserviços, só proteger a infraestrutura não é suficiente, porque, na verdade, essa troca de informação, ela vem de vários lugares, simplesmente você pensar que a infraestrutura segura é o suficiente, não dá. Então, na verdade, você tem que pensar, passar a responsabilidade, não só para quem faz a parte do Ops, né, do Operations, mas para o Dev também. Então, o desenvolvedor deve se preocupar em fazer software seguro. E uma coisa que a comunidade de desenvolvimento seguro ela prega, e que isso é cada vez mais difícil, cada vez mais complicado, é a seguinte noção. Cara, como é que eu vou manter o meu software seguro se eu tenho prazos, se eu tenho que entregar, se eu não aprendi a programar de forma segura, eu mal aprendi a programar orientado a objetos? Isso é uma verdade. Né? Se vocês forem pensar o curso de vocês de Comp 1, o que é o curso de vocês de Comp 1? O curso de vocês de Comp 1 era uma coisa estruturada, né? Se vocês forem parar para pensar, analisar o que o curso de Comp 1 ensina para a gente. Os fundamentos de programação, né? Mas na prática são, né, laços de repetição, funções, mais meia dúzia de pequenas coisas, e é isso. Né? E como você aplicar isso em uma série de problemas e você praticar isso
sequencialmente. Então, são coisas que são necessárias? É claro que são. É muito importante, né? É como a gente desenvolve software? Não. Então, essas são as dificuldades que a gente tem no processo de desenvolvimento de software. O nosso ensino de desenvolvimento, ele ainda é muito pregado no que era feito nos anos 80. E a gente não mudou esse paradigma, é muito difícil de quebrar esse paradigma, né? Então é por isso que muitas das vezes a gente acaba, né, recorrendo a outras fontes, quando a gente mesmo já ganhou alguma certa manha de programar, de certa forma a gente busca outros conhecimentos para acabar chegando, e é muito diferente. Então, certas das coisas que a gente acaba, né, se esse feijão com arroz às vezes não é bem dado, né, acaba que a gente já tem dificuldades, imagina todas essas coisas, programar orientado a testes, programar de forma segura, programar pensando no paradigma como um todo, né? Então essas são coisas que a gente tem. Inclusive existe alguns cursos de Comp 1, que é um curso de Comp 1 dado orientado a objetos e orientado a testes desde o começo, e essa é uma proposta pedagógica muito interessante, né? Será que a gente conseguiria fazer a mesma coisa, só que pensando do ponto de vista de segurança, só que pensando do ponto de vista, né, orientado a testes, com testes não funcionais? Então, essas são coisas que tem, e a OASP se dedicou justamente no estudo da melhoria. Inicialmente, aplicações web, hoje num cenário muito mais amplo, porque tudo na prática passa pela web. Então, o que é segurança de uma aplicação web? Não é a mesma coisa que segurança de rede. Como eu falei, é proteger o custom code, o código da aplicação web, que agora essa aplicação ela é diferente de um padrão cliente-servidor, onde eu tenho todo o código do servidor e um código no cliente acessa, está espalhado nesse sistema de microserviços, né? Ou seja, eu posso ter diferentes servidores, eu posso ter aplicações que estão numa nuvem proprietária, eu posso ter aplicações que estão numa nuvem pública, eu posso ter aplicações que estão em servidores tradicionais, do que a gente chama do bare metal, né? Proteger as bibliotecas, proteger o back-end e também proteger as aplicações e servidores web, né? Então, é proteger toda essa infraestrutura de software que está por trás e que pode ou não ter vulnerabilidade. Se a gente vem aqui, né, na base do CVE, security, eu esqueci que é uma base onde você pode ver, né, as vulnerabilidades mais comuns. Então, buscar vulnerabilidades em software. Então, por exemplo, se você quer fazer um ataque a uma determinada plataforma, a coisa mais fácil que você pode fazer é o seguinte, né, faz um scan de portas, verifica as funções, né, verifica quais serviços estão rodando de uma determinada máquina, busca um exploit dentro dessa determinada máquina e tenta fazer o exploit a partir dessa máquina, né, a partir das vulnerabilidades que você encontra. Cláudio, mas isso é trivial de fazer? Cara, não é trivial, mas é longe de ser difícil. Particularmente se você está mal configurado, isso não é nem um pouco difícil de acontecer. Para vocês terem noção. E, cara, e vocês vão pensar para mim, mas, Cláudio, pô, mas isso, tipo assim, isso é coisa de gente incompetente, né? Não necessariamente. Isso pode ser uma coisa que vai acontecer. O cara, não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas há muito tempo atrás, logo que a PSN surgiu, teve um baita vazamento de números de cartão de crédito, e esse vazamento aconteceu por uma falha de software da Sony. A empresa perdeu quase que 1 bilhão de valor de mercado num único dia, e esse é o impacto. Então, não é difícil fazer isso. Então, é um trabalho de gato e rato, né? O cara que está protegendo a rede está sempre com um problema para poder se resolver, enquanto, né, tipo assim, com vários serviços rodando simultaneamente, enquanto o atacante só precisa de uma falha para ganhar o acesso. E cada vez mais vocês vão ver isso ganhando proeminência por causa justamente, né, de ransomware e coisa assim. E se você tem falhas dentro do seu próprio código, isso é mais um problema, tá? Justamente pela questão, assim, se você tem falha no seu próprio código, é uma coisa que a web não consegue resolver, né? Que a infraestrutura não vai poder resolver para você, né? Então, o que é segurança? Segurança de rede normalmente ignora o conteúdo do tráfego HTTP. Ou seja, se você for pensar na infraestrutura de rede que vai da camada física à camada de aplicação, o que roda dentro da aplicação, isso normalmente não é visto. Tá? Hoje em dia, você já tem alguns firewalls inteligentes que eles verificam determinados tipos de ataque, mas isso também não é comum. Tá? E se a pessoa não está se preocupando com isso, passa a ser um problema. Então, né, firewalls
SSL, sistemas de detecção de intrusão, a melhoria do hardening, né? Ou seja, a melhoria de segurança de sistemas operacionais, a melhoria de segurança em bancos de dados, eles não veem o que você tem na troca de mensagens. E se você para pensar que você está num mundo né, de microserviços, cujo grande caminho de entrada são a troca de mensagens, MQTT, REST, gPRC, né, como formar essas mensagens, o que essas mensagens têm, isso passa a ser uma coisa muito importante para a gente analisar. Gabriel, é assim. A configuração de bloqueio de portas é responsabilidade do DevOps. É assim. Algumas vagas são oferecidas como DevOps e eu fiz para o curso da Red Hat, mas na área no início do período. DevSecOps é justamente onde eu trabalho, né? Onde inclusive, eu dei um curso e a Red Hat é uma das plataformas da Red Hat, é uma que eu usava. Né? Eu gosto muito da plataforma deles, acho bem completinha. Mas não adianta você ter uma infraestrutura segura sem que o seu código seja seguro. Então, assim, DevSecOps, né, surgiu esse nome dizendo assim, olha, teu desenvolvimento, a sua operação tem que ser segura, mas, gente, para vocês terem noção, né, a gente ainda vai falar mais para frente sobre um negócio chamado MLOps. Inclusive, tem um livro muito bom que está disponível gratuitamente, né, sobre MLOps. Surgiu o MLSecOps. E, na verdade, tudo que é justamente botar segurança nesse negócio todo. Só que, na verdade, o que está surgindo é o seguinte, da mesma forma que surgiu DevSecOps, o Sec está, tipo assim, ele é inerente ao processo. Então, você volta de novo para o termo DevOps. Então, vocês têm que tomar um pouco de cuidado também com essa mutação dos termos. Eu dei um treinamento para o IBGE sobre DevOps, sobre DevSecOps há um tempo atrás, que eu falei muito sobre segurança e pouco sobre operação. Mas isso foi por causa da natureza do curso. Hoje, talvez eu fizesse diferente, tá bom? Vamos lá. Então, né, o teu código ele é parte da segurança. Então, se a gente for ver essa infraestrutura aqui, tem aqui a aplicação sendo gerada, né, a camada de aplicação, a camada de rede. Você tem aqui, né, o sistema operacional, o servidor web, o servidor de aplicação, o código da aplicação e os diferentes serviços. E mesmo essa arquitetura que eu estou mostrando para vocês, essa arquitetura que eu estou mostrando é uma arquitetura bem tradicional. Num cenário de microserviços, né, ou quando a gente está falando sobre serverless, né? E o que é você fazer uma aplicação? Eita, calma aí. Serverless. O que é você fazer? Fazer uma aplicação que o deploy é direto para uma plataforma de nuvem, tipo o Heroku, tipo o AWS, né? E muitas aplicações são sobre um Google Cloud, né? Muitas aplicações já são pensadas assim hoje em dia, né? Então, pensar esse tipo de coisa, essa arquitetura não tem, mas você pode pensar com vários cenários. Então, esse acesso a recursos, na verdade, é acessar diversas outras plataformas. Então, como controlar as portas que você abre? Já pegando o gancho na pergunta do Gabriel. Que portas eu bloqueio? Quem bloqueia o quê? Se esse código ele é distribuído, né? Se esse código está em diversos cenários, né? Está em diferentes plataformas. Ou mais do que isso, você não tem domínio sobre as operações. Porque ao jogar para uma nuvem privada, você terceirizou essas operações. Quem cuida do quê? Entendeu? Então, essas são problemáticas muito sérias hoje em dia. Né? Como eu falo, a gente tem muito mais recursos para programar hoje em dia do que tinha quando eu comecei a programar. Né? As máquinas são melhores, os frameworks são mais ricos, tudo isso é verdade. Ao mesmo tempo, as nossas aplicações são inerentemente mais complexas. Né? Quando eu fazia uma aplicação desktop, essa aplicação era desktop. Se eu fazia uma aplicação web, era uma aplicação web. Hoje, esse cenário ele é riquíssimo. Né? Esse cenário é muito gigante. Né? Com uma série de aplicações sendo colocadas. E eu estou aqui passando o slide no... E daí? Né? Beleza, estou nesse cenário difícil. O quão provável é um ataque à aplicação web? Cara, muito. Né? Vocês estão vendo isso diariamente. Né? Recentemente teve um ataque, se eu não me engano, foi na Renner, né? Do ransomware da Renner. Né? E a mensagem que eu recebo de um amigo meu, o cara diz assim, Cláudio, está na hora de comprar a ação da Renner, porque pegou o ransomware, a ação vai cair, está na hora de comprar, e para a gente vender no dia seguinte. Falei, meu Deus do céu. E até esse tipo de movimento a gente tem que pensar, será que esse tipo de ataque ele não é feito justamente com o único... não é nem para que você pague o resgate, né, dos dados, mas é justamente para manipular o mercado de ações.
né? Então, até esse tipo de coisa a gente precisa pensar. Esse ataque web, às vezes, ele é fácil de explorar sem qualquer ferramenta especial ou um conhecimento específico, né? O que você mais tem são script kits usando ferramentas muito bobas por aí para fazer bobeira. Se você tem um servidor desconfigurado, você faz um código porco. Ou então, como eu vou falar assim, eu vou falar sobre o SQL Injection, né? Se você para pensar como você aprendeu a jogar dados no banco de dados quando você aprendeu em Comp 2, será que você aprendeu em Comp 2, né? Tipo assim, a chance de você ser suscetível a um ataque de injeção de código é muito grande. Então, eu tenho centenas de milhares de desenvolvedores, muitos deles sem nenhum treinamento formal, sem nenhum treinamento realmente, né, sobre segurança, né? Pensando em segurança, eu tenho pouquíssimos analistas de segurança, e menos ainda pouquíssimos analistas de segurança que entendem código. Então, né, a consequência é que a segurança do teu código é tão importante quanto a segurança da rede, porque, afinal, né, a aplicação é que você está usando, mas o investimento vai todo para a segurança da rede, porque a gente não sabe fazer essa segurança em código, a gente não entende essa aplicação, né, dentro da segurança do código. E mais do que isso, né, tipo assim, o que a gente chama hoje de segurança ofensiva, ou essa segurança que busca o exploit de vulnerabilities, explorar a vulnerabilidade, né, ela não é bem documentada. Né? Tipo assim, você não tem uma conferência falando sobre isso, você não tem literatura falando sobre isso. Muitos desses exploits eles acabam indo para bases do CVE, ou eles são contados em fóruns. É uma coisa, o que a gente chama de grey literature, uma literatura cinza, né? Uma literatura que não tem. A literatura, por exemplo, científica vai falar muito mais sobre defesa, sobre consequências, sobre modelagem, do que propriamente sobre ataques, como a gente fala, né? E aí, o que eu fiz? Eu peguei nos últimos 10 anos, né, e listei os top 10. Quais são as 10 formas de ataque, as 10 coisas que eu acho que se você... Cláudio, isso faz parte da lista do top 10 da OASP ao longo dos anos. Eu peguei de 2010 até 2019 e listei o que aparecia mais vezes na lista do OASP durante esse período, para justamente marcar para vocês o seguinte: quais são os 10 ataques que eu acho que vocês deveriam se preocupar? Quais são os 10 parâmetros de segurança que eu acho que vocês deveriam se preocupar quando vocês forem fazer uma aplicação web? Tá? Então, esse é um trabalho que eu fiz. Eu fiz isso para fazer uma formação com outro curso, né, com uma outra galera, mas eu acho que vale super a pena vocês terem isso aqui. E às vezes é muito difícil a gente pensar numa formação desse nível, né, porque eu passei por uma experiência que foi surpreendente. Eu gostei muito da experiência, eu aprendi muito, mas foi uma experiência muito surpreendente no sentido de que eu fui lá com uma ideia assim, fui lá que todo mundo programava numa única linguagem e que eu vou dar esse curso pensando nessa linguagem. Não é o que eu gosto de usar, mas isso é uma coisa que a gente precisa se preocupar. E é isso, vai dar tudo certo. Isso é mentira, isso não foi verdade. Eu cheguei num cenário super heterogêneo de plataformas e tecnologias, e que eu fui pego com as calças curtas nesse cenário, né? Eu não sabia muito bem o que fazer, mas que no cenário real, a vida é assim, né? Você achar que uma empresa, todo mundo usa o mesmo tipo de dado, todo mundo está usando Java, só se a empresa é muito pequena, se é uma empresa grande, isso não é verdade. Não tem como ser. São diferentes produtos e diferentes necessidades, né? Ou, como eu sempre gosto de dizer para os meus alunos, qual é a melhor linguagem de programação? Depende do problema, né? Você não vai querer fazer uma aplicação, né, de baixo nível em Python, apesar de você poder, né? Não estou dizendo que você não possa, mas você não vai querer fazer isso, você vai preferir pensar em usar C, usar Rust hoje em dia, ao mesmo tempo que você não vai querer fazer tipo programação web com C++. Não faz sentido, né? Pode ser que dê, mas não é exatamente o que você vai querer. Então, existem, né, ferramentas para cada um desse tipo de coisa. E se você pensa no cenário de microserviços, mais ainda, porque eu estou falando o seguinte: a equipe ela não está centralizada em termos de uma tecnologia, ela está centralizada, ela é formada em termos de um problema. É isso que fala no livro do Uncle Bob, é isso que a gente tem visto cada vez mais. Células que resolvem microserviços, e esses microserviços resolvem um problema. Ou então, se eu faço um microserviço de pagamento, né, esse microserviço de pagamento pode servir a diversas aplicações da empresa. Isso é normal, isso é desejado. Tá? Até aí, tudo bem? Ok, professor. Ok.
Beleza. Dúvidas, traumas, desilusões por enquanto, não? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Acho que não. Então, a primeira forma de ataque, a primeira vulnerabilidade, o primeiro pensamento que você tem que você tem que se preocupar são com a validação de parâmetros. Requisições HTTP vinda de browsers para web apps. Ou seja, a troca de mensagens, seja ela hash, seja ela gPRC, seja ela MQTT, que vão vir no formato de URLs, query string, form fields, hidden fields, cookies, headers, qualquer forma de comunicação que eu vou ter. Aplicações web estão usando essas informações para construir páginas. Se você pensa, por exemplo, numa aplicação React, ou Vue, ou Next, que a gente vai falar mais para frente sobre Next, justamente porque eu acho Next uma graça, né? Os atacantes vão poder mudar qualquer coisa na sua requisição se você não protege, se você não valida. Um ataque famoso desse é o Web Scarab. Vocês podem procurar na web sobre o Web Scarab. Então, como é que eu vou mitigar esse tipo de mudança? Como é que eu vou mitigar, garantir que um atacante não pegou e está se fazendo passar por mim para trocar dados, né? Então, eu tenho que checar antes de usar qualquer coisa numa requisição HTTP. Ou seja, eu tenho que checar identidade, eu tenho que checar sintaxe, eu tenho que checar, né, o que eu estou recebendo, de quem que eu estou recebendo. Eu tenho que criar padrões para fazer essa minha checagem. Tá? Eu tenho que verificar do lado do cliente surge pouco efeito. Por quê? Porque verificar do lado do cliente, né? Beleza, pode ser que eu esteja verificando dentro do código do cliente que eu estou fazendo. No cenário de microserviços, quem é o cliente? Todos. Né? Além disso tudo, quem está me garantindo que quem está gerando aquele tráfego é o cliente? Isso também é uma verificação. Então, a maior parte da verificação vai ser feita dentro do back-end. E a ideia é rejeita qualquer coisa que não seja diretamente especificado. Qualquer coisa, literalmente. Né? Cláudio, mas isso vai gerar muita dor de cabeça e vai. Vire-se. Você vai ter que lidar com isso. Né? E, na verdade, 90% da segurança ela vai vir justamente dessa premissa. Rejeite qualquer coisa que não esteja diretamente especificado. Ou seja, faça testes, caixa branca, caixa preta. A gente vai falar mais sobre testes para poder né, tentar gerar, aumentar o nosso potencial. Mas fazer teste caixa branca ou caixa preta, né? O que eu estou falando é crie testes unitários para o teu código. Segurança, formatação, são coisas que você vai ter que estar se preocupando. Né? No curso que eu dei, a gente pensava em testes unitários no C#, a gente falou um pouquinho sobre o Jest. Eu vou colocar para vocês uma playlist muito legal que eu vi no YouTube sobre testes unitários usando o Jest, para vocês se guiarem neles também. Tá? Inclusive, o Visual Studio Code ele gera os testes automaticamente a partir das classes que você faz. Né? Então, isso é um ponto positivo do Visual Studio. Né? Falha de controle de acesso, né? O controle de acesso é como você mantém o usuário longe dos dados dos mais usuários. Nota, eu não estou falando, né, do acesso ao sistema, eu estou falando da divisão dos dados em relação aos usuários, que os meus dados pessoais não sejam vistos. Isso é particularmente importante no cenário de quando você trabalha com questões como a LGPD. A LGPD diz que a proteção dos dados de um determinado usuário é um ponto crucial e se você falha em garantir isso, você pode, inclusive, ser preso. O problema é que muitos ambientes vão prover a autenticação é um problema mais ou menos bem resolvido, mas não lidam bem com o controle de acesso. Uma vez que você está dentro do sistema, as suas liberdades são muito grandes. Então, muitos sites vão ter um sistema de controle de acesso extremamente complexo, né? Como garantir as diferentes permissões dos usuários, e a gente já passou por esse problema. Eu tive um problema parecido com o Tribunal de Justiça, onde a gente estava auditando o sistema deles, né? Que, na verdade, inclusive, fez isso até muito bem, mas o que eles queriam era provar o seguinte: será que o nosso sistema faz isso muito bem? Vocês têm como testar isso para a gente? É muito difícil implementar isso completamente. Você tem algumas estratégias interessantes, como, por exemplo, o uso de blockchain, mas a grande questão é realmente permissões, você estratificar o teu trabalho. Então, os pontos-chave tenha claro a política de acesso, não use nenhum identificador que possa ser manipulado, né? Ou seja, na verdade, você não pode ficar gerenciando isso por IDs passados, né? E uma polêmica que eu coloco é o seguinte: por mais que a gente esteja no serviço de microserviços, a gerência de identidade deve ser feita no modo centralizado para facilitar a auditabilidade. Um dos pontos centrais da gerência de controle de acesso é você poder auditar quem fez o que e quando.
Ou você tem um microserviço que todo mundo consulta, ou você tem um servidor que todo mundo acessa, ou você tem uma... Você tem que ter um ponto de controle que você possa verificar quem fez o que e quando. Senão você vai ter muita dificuldade de garantir isso. Isso é super polêmico. Não é adotável em todo tipo de projeto. É muito difícil de você implantar isso. Mas é uma coisa que você tem que se preocupar. Tá? Principalmente em cenários de LGPD. A LGPD é um problema muito grande que a gente tem para lidar. Falha no gerenciamento de contas de sessão é muito parecido com o problema, né, anterior, é lidar com as credenciais através do gap entre cliente e servidor, e agora essas credenciais de diferentes serviços que estão rolando no sistema. Né? Então, o HTTP é um protocolo stateless, né? Então, na verdade, a gente gerou recursos para tentar guardar a sessão como cookies, hidden fields, tags URL, né? E os pontos-chave, óbvio, mantenha todas essas credenciais secretas. Mas o ponto central que vai facilitar é use sessões de usuário randômicos. No problema anterior, você já resolveu a questão do acesso aos dados. Então, ao invés de você passar, né, uma ID de um usuário, cada sessão que o usuário gera, ela tem um ID randômico. E esse ID randômico, naquele ponto centralizado, é que você vai associar quem fez o quê. Você não passa esses dados de ID, porque se você consegue identificar o usuário, né, por uma troca de mensagens, você está arriscando que alguém consiga clonar o seu usuário. Se essa sessão do usuário é gerada randomicamente, isso é poderoso. Para vocês terem noção, não sei se vocês ouviram falar do Mega Download. O Mega Downloads era um site que no começo dos anos 2000 e lá vai bolinha, 2007, 2008, né, servia muito para troca de arquivos de cunho geral. E o Mega, ele permitia, entre aspas, né, tinha uma falha que permitia você fazer um script, né, com o wget para você manipular o URL do Mega e, ao manipular o URL do Mega, fazer download de arquivos, né, de forma descompensada. Né? Faz muito tempo que isso já foi resolvido, tá, gente? Hoje em dia eu acho que isso não é mais possível, mas faz muitos anos que eu não visito o Mega, se é que isso ainda existe. Né? Mas, assim, é um problema. O Orkut permitia fazer isso. E os primeiros ataques à identidade do Orkut eram feitos dessa forma. Tá? Cross-site scripting, né? O web browser executa um código enviado pelo site. Se você para pensar o que o Google Docs é, nada mais é do que código JavaScript sendo executado, né, dentro do teu browser, da engine. O que é o Node.js? O Node.js, ele é um browser em si que está executando o motor do próprio Chrome, o V8, né, para executar código. Né? A gente executa outras coisas como Flash e outros que foram explorados superficialmente, mas hoje em dia isso está ganhando muito voga com WebAssembly, né, com a construção de softwares web. Então, mas se o atacante usar uma página para direcionar um ataque, digamos o seguinte, né? O que a web é? A web é a troca de arquivos. Inclusive, isso que a gente está vendo aqui, ele é uma mentira. Tudo isso aqui que a gente está vendo não é live, não é live stream. O que eu estou fazendo nesse exato momento é dentro do protocolo HTTP, encapsulando a minha voz e vídeo, né, e mandando para vocês, e um player escrito em JavaScript ou embedded, ou embutido dentro do seu browser, né, que está fazendo esse play automaticamente. É isso. Ou seja, eu estou trocando arquivos de áudio e vídeo com vocês em tempo real, né, só que são pequenos chunks que são colocados exatamente. E se eu embutir dentro desse código, software malicioso, né? Por exemplo, eu tenho uma página, essa página me promete que ela vai me dar um clone do Word, que vai ser muito melhor do que o Word, e ao mesmo tempo ela está clonando as coisas que eu escrevo. Então vou fazer um arquivo de texto. Imagina que você salvou no Google Docs todas as suas senhas. Né? Mas você chegou no Google Docs e esse clone manda para terceiros. E a comunidade, por exemplo, de software livre, isso é possível? Isso é possível. Né? Onde eu armazeno, né, a aplicação armazena o conteúdo do usuário e envia para outros usuários, ou o atacante não refletido. A aplicação não armazena, só reenvia para quem faz uma requisição. Né? Então, na verdade, né, esse é um dos motivos de porque a comunidade de software livre repudia muito o uso de JavaScript. Inclusive, tem um browser, que era o antigo Iceweasel, né, que ele não habilitava o JavaScript por padrão. Né, justamente com medo desse tipo de coisa. O que a comunidade de software livre fala é o seguinte, olha, código escrito em Java, uma coisa é o VS Code, por exemplo, que é um código escrito em JavaScript que você pode auditar aquele código e ver o que está ali dentro. Né? Incluindo, para quem está usando um tablet, que está usando um iPad, está usando um celular, tem uma aplicação muito interessante que é o Code Server, que é
uma implementação do Visual Studio Code sem o Electron para você subir o Visual Studio Code como se fosse um serviço, que eu acho particularmente muito legal, muito irado de trabalhar e recomendo a todo mundo que queira brincar com esse tipo de coisa. Mas, né, tirando isso, brincadeiras à parte, é muito interessante ver justamente esse tipo de coisa. Ver, por exemplo, que, na verdade, esse software que você baixa, que você está utilizando, ele pode ter como ele não é verificável, ele está na tua página, está no teu computador por um tempo limitado, ele pode ter um código malicioso que você não está nem notando, ele está sendo executado. Então, como mitigar esse tipo de questão? E o cross-site scripting até hoje é um dos maiores problemas que a gente tem e só tende a piorar, tá, gente? Principalmente com a questão do WebAssembly, né? Então, não tente remover conteúdo ativo, né? Isso tem variações demais. Use uma especificação bem feita. Cláudio, isso não adiantou em nada. Você falou um negócio aqui que é totalmente aleatório. Você podia estar dizendo qualquer coisa. O que é uma especificação bem feita? Olha, você só pode fazer... voltando para aquele problema da troca de dados, você tem que fazer com que o teu software, né, ele só possa aceitar, trocar, receber arquivos e mensagens dentro de um formato muito padronizado. Voltando para a primeira questão, né, você tem que negar tudo que não esteja no formato que você autorizou. Tudo que não esteja no formato extremamente muito bem especificado. A priori, nega. Essa é a estratégia. A priori, negue tudo. Buffer overflows, né? As aplicações web lê todos os tipos de input dos usuários, bibliotecas, DLLs, back-end. E C e C++ são vulneráveis a código buffer overflow. Vocês vão dizer para mim, Cláudio, você é mongoloide. Você acabou de fazer aqui, a gente fala aplicação em C e C++. No começo a gente fazia, tá? A gente fazia bastante aplicação web usando C e C++. E muitas aplicações para embarcados para web são em C e C++ e são vulneráveis a buffer overflow. Então, né, e hoje em dia, quando a gente fala em aplicações IoT, né, servidores tipo ASP.NET 266 espalhados por aí, muitas dessas coisas são feitas em buffer overflow, com C e C++ sujeitos a buffer overflow. E mais do que isso, mais uma vez, como eu falei, WebAssembly. A gente está indo para aplicações de WebAssembly. Então, o overflow de entrada pode sobrescrever, essas coisas estão sujeitas a buffer overflow, e esse overflow de entrada podem sobrescrever regiões de memória, podendo executar código de forma arbitrária. Como mitigar? Evite o uso de C e C++, principalmente para a web, né? Você tem que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. Então, uma das coisas boas nessas linguagens de mais alto nível é que elas automatizam para vocês algumas dessas preocupações. Tenha cuidado ao ler e escrever em buffers, né? Use uma biblioteca e use bibliotecas de string com cautela. Ou seja, evite trabalhar com manipulação de memória explícita, né? Deixe que as bibliotecas cuidem disso para você. Em geral, essas bibliotecas fazem isso muito bem. E erros que surjam nessas bibliotecas, elas já são automaticamente corrigidos pela própria comunidade, né? Então, principalmente se você está escrevendo aplicações, o grupo do Pipa poderia ser um grupo que poderia sofrer disso, né? Justamente por causa das questões de IoT associadas. Então, quanto mais essas aplicações de IoT surgem, mais isso é problemático. Ah, Cláudio, mas poxa, só em caso de IoT, se você pensa que o IoT faz parte de uma arquitetura de um projeto maior, uma arquitetura de microserviços, isso passa a ser cada vez mais importante. Inclusive, é um problema que tinha deixado de ser um problema e voltou a ser um problema recentemente. Injeção de códigos e comandos. Então, tem uma série de injeções. Tem SQL Injection, Code Injection, File Injection, né? Aplicações web envolvem muitos interpretadores, chamados de sistema, base SQL, sistemas de templating, né? O Flask é assim, o Fast API é assim, vários sistemas são assim simultaneamente, então tem dificuldades. O código malicioso ele pode ser enviado para uma requisição HTTP, extraído por uma aplicação web, passado por um interpretador, executado por uma aplicação, executado por um arquivo que você vai fazer uma troca de arquivos. Todas essas coisas extremamente relevantes. Então, muito cuidado ao invocar interpretadores. Muito cuidado a trabalhar com interface. Limita. Coisas como o Mongoose e o SQLize ajudam bastante a gente trabalhar esse tipo de coisa. Evita manipular o seu banco diretamente. Inclusive, essa é uma das coisas que a gente prega em microserviços, né? Troca de mensagens, manipula essa troca de mensagens. Não executa nada sem fazer uma verificação. Checa os valores de retorno. E essas são coisas que são super importantes. O ponto 7 é lide com bugs, né? Erros acontecem em aplicações web o tempo todo.
memória insuficiente, usuários demais, timeout, falhas no BD, falhas de autenticação, de controle de acesso, inputs ruins, né? Como é que a gente responde? A gente precisa avisar o usuário de forma simples, registrar logs concisos de tudo que aconteceu e deslogar tudo, né? Então, assim, ponto-chave, a gente já viu isso várias vezes. Está usando um software, aparece uma mensagem do Tomcat, né? do Glassfish, de um servidor de aplicação qualquer. Desenvolva teu próprio esquema de correção de erros, não confia no básico da memória. Configura bem o teu servidor. Então, lidar com bugs, né? Isso fica cada... E como eu já falei para vocês, lidar com bugs é um problema muito sério, porque muitas das vezes você entrega o projeto, esse projeto vai ser tocado, ele só vai ser usado meses depois, e aí o cliente vai voltar para você assim, tá com bug. Aí você fala, pô, mas agora... Né? E às vezes você não sabe nem mais como lidar, você não lembra mais. O cara que fez determinada parte saiu da tua equipe. Então, lidar com isso não só a nível do código, mas a nível da tua equipe, da infraestrutura, é algo muito relevante, algo muito difícil, muito complicado de você ter isso bem direitinho. Tá bom? Uso inseguro de criptografia. Né? Ponto número 1, usar criptografia não deveria estar mais em discussão. Tá? Ponto número 2, não crie o teu próprio sistema de criptografia, a não ser que você seja um criptólogo. Né? Não inventa algoritmos, eles são difíceis de fazer. Tenha cuidado ao armazenar chaves, certificados e senha. Uma das coisas mais bizarras que eu já vi, e que é muito fácil, que o cara tem um servidor de chaves e o teu servidor web dentro da mesma rede. Então, alguém está esnifando a rede, né? Analisando o tráfego, às vezes até com uma ferramenta simples como o Wireshark, que você pode baixar, que é uma ferramenta que é, tipo assim, super natural para alguém que está estudando redes, para alguém que está fazendo a administração da rede, vendo a troca de pacotes dentro da rede surgir. Tá vendo o tráfego celular? E aí aparece uma chave jogada aleatoriamente, né? Então, tenha cuidado com como você faz essa troca de chaves, de quem você busca essas chaves. Reconsidere se você deve armazenar essa informação, tá? Ou seja, se algo precisa ser criptografado, a primeira coisa que antes de você pensar em criptografar, você tem que pensar o seguinte: eu deveria sequer ter isso armazenado, né? E não armazene sem os usuários. Porque vocês têm noção como a vida é bizarra? Há um tempo atrás, eu sou membro da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Eu faço parte de um CT, de um grupo de trabalho sobre saúde digital. E há muitos anos atrás eu estava discutindo com um cara sobre saúde digital, antes mesmo de eu fazer parte dessas associações, e o cara virou para mim e falou o seguinte: se está no banco de dados eu consigo acessar. Eu falei, não, calma aí, peraí. A vida não é assim que funciona, garotão. Né? Se está no banco de dados eu consigo acessar, não. Você não criptografa essa senha, não é um hash, né? Se você tem um banco de dados que você consegue acessar, você fez besteira. Né? Você está fazendo isso errado. Você não está jogando esse jogo direito. Né? Você não está fazendo isso bem. Não, mas o meu administrador de rede falou que você tem acesso ao banco e tem acesso a tudo. Mais ou menos. Ele não criptografa essa senha não é automaticamente. Onde é que está essa chave? Como é que eu pego essa chave? Né? Eu não deveria fazer isso, eu não deveria ter acesso a dados do usuário que estão no meu banco. Eu devo montar o meu banco e acabou. Se eu tenho acesso a isso, estou fazendo isso errado. Né? Então, jamais armazenar as senhas dos usuários, eu vou ter que usar um hash como um SHA 256. Qualquer informação, arquivos de configuração, servidores externos, tudo isso tem que ser criptografado e armazenado. Não tem dúvida sobre isso aqui. Não inventa. E galera, a maior parte, o que eu mais tenho problema também é o seguinte: trabalhei num outro projeto há muitos anos atrás, não vou falar o nome da empresa, que os caras faziam o próprio protocolo, né, deles lá. Empresa brilhante, desenvolvedores excelentes, eu gostava muito de trabalhar com eles, mas eles tinham isso, né? E durante muito tempo a galera achava o seguinte: olha, como o nosso protocolo é nosso, ninguém conhece, ele é feito numa aplicação bastante específica, que só funciona dentro de determinado contexto, a gente pode considerar que a nossa aplicação ela é relativamente segura. Por mais que isso seja até uma verdade, justamente por causa do escopo, né, ser muito direcionado em redes muito fechadinhas, né, sem o interesse público na aplicação de forma geral, né, o modelo de negócio deles era um modelo muito interessante, muito bonito, eles trabalhavam o que a gente chama de segurança por ofuscação, segurança por eu não conhecer o protocolo. Mas o Skype trabalhava dessa forma também. Né? O Skype era um protocolo proprietário que as pessoas não podiam fazer um cliente do Skype
porque a gente não tinha acesso a forma de troca de mensagens. Até que numa DEFCON, se não me engano, em 2007, a galera quebrou o código do Skype, quebrou, né, como era a troca de mensagens do Skype, e foi muito legal ver isso acontecendo. Hoje ninguém usa o Skype para nada, né, pelo amor de Deus. Então é muito difícil a galera usar Skype, vai usar WhatsApp, vai usar o próprio Google Meet, vai usar um monte de coisas. Mas o Skype durante muitos anos foi uma forma, por exemplo, eu só ia a conferência, quando eu ia para conferências e precisava falar com a minha família, era só via Skype. Então, essa segurança por ofuscação ela é furada. Ela não funciona de verdade. Então, você pensar que algo vai estar seguro por ofuscação, né, justamente porque as pessoas não conhecem, isso é balela durante um tempo, né, acaba não funcionando. Administração de falhas remotas, ou seja, assim, deu um problema, né, alguém poder acessar via VNC para resolver coisas na máquina, acessar via... Tem até um outro software que é super famoso, que a gente usa hoje em dia para fazer esse tipo de coisa, para fazer verificação, né, remota, tipo, é um azulzinho. Esqueci. Enfim, verificação remota de falhas, né? Não faça. É basicamente isso, né? Se você tem uma administração de falhas, teve um problema, vai no local e conserta. Não fica, né, tentando resolver isso remotamente, porque se você pode acessar isso, você está abrindo para que alguém possa explorar isso também. É difícil de proteger, é muito escondido, mas então o meu conselho para vocês é não faça nem um bocadinho, né? Elimine toda. Separe a aplicação da administração da aplicação principal se você não tiver escolha. Limite o escolha. E considere o uso forte de autenticação, né? Como um smart card ou um token ou algum elemento físico que vai te dar acesso a essa ferramenta. Se você não tem escolha nenhuma sobre isso. Às vezes é um requisito do cliente. Eu, por exemplo, já trabalhei num projeto que o cara falou o seguinte: Cláudio, a gente vai botar um servidor aqui, mas o servidor é uma máquina. Caso uma máquina, um desktop, a gente gostaria de poder reiniciar. Ele está aqui num determinado prédio, a gente gostaria de poder reiniciar ele a qualquer momento. Cara, vocês têm que vir aqui presencialmente. Mas isso não é factível. Então a gente pode acessar via, né, VNC, RDP, no caso, que era uma máquina Windows, para vocês terem noção. Tudo bem. Então, assim, era um requisito do cliente, é uma coisa que foi feita, mas eu não recomendo. Toda vez que você puder eliminar isso da vida de vocês, elimine. Isso é problema direto. E nenhuma aplicação deveria ser feita usando aplicações terceiras. Seu tráfego não deveria passar por empresas de terceiros. O seu tráfego, enfim, né? Vocês entenderam o recado. E, por último, a má configuração de aplicações e servidores web. Contas e senhas padrões, bibliotecas necessárias, backups extras, aplicações de exemplo, né? Mensagens de erro que informam mais que o necessário, SSL mal configurado, serviços administrativos não usados. Você implantou, por exemplo, teu código Rails e está lá com a aplicação do Rails aberta lá, rodando dentro do servidor web. Esse é um ponto onde pode ser usado para falhas. A mesma coisa no React, mesma coisa para qualquer aplicação dessas web que está rolando. Esse é um ponto de falha. Essa é uma coisa que pode estar acontecendo. E você não está nem aí, está deixando isso para lá. Não deixe. Seja limpo, né? Faça uma configuração exata. Faça um cheque de vulnerabilidade. Faça um scan de portas para ver se tem portas desnecessárias abertas. Verifica se a versão do software que você está usando não tem uma vulnerabilidade. Vai lá naquela base do CDE que eu mostrei hoje no início da aula e dá uma checada se você não tem uma vulnerabilidade intensa dentro daquele conjunto de software. Para vocês terem noção, eu estava com a galera do C#, né? E eu busquei com ele o seguinte: olha, galera, antes de você estar usando uma determinada função do C#, dá uma olhada na base do CVE, coloca lá a versão do C#, né, do compilador do Visual Studio que vocês estão utilizando, do .NET, da versão do .NET que vocês estão usando, e vê se tem vulnerabilidade. E aí descobriu-se que tinha. Tá? Por exemplo, trabalhei num outro projeto que os caras estavam usando... Trabalhei não, né? Ia trabalhar num outro projeto, não foi para frente esse, que os caras estavam usando uma versão do ASP. Para vocês terem noção, não é ASP.NET, é ASP. O ASP é quando eu fiz curso técnico entre 2001 e 2003, no Cefet, eu aprendi a programar em ASP,
que era uma linguagem chamada VB-Script, né? O ASP, durante esse período, foi o grande concorrente do PHP, né? E por algum motivo, na época, me ensinaram ASP e não me ensinaram PHP. Eu fui aprender PHP anos depois e achava o PHP ótimo, tá, galera? Achava que o PHP era uma coisa linda, até que não. Eu descobri que a vida não era assim. Inclusive, a primeira stack, uma das primeiras stacks que eu trabalhei foi com ASP, Access, e é isso aí. E o Windows. Meus pêsames, eu acho. Cara, era tosquíssimo. Tosquíssimo. É moda, professor, é vintage, chama. Não, arqueológico, cara. Na época que a gente trabalhava com isso já era ruim, entendeu? Pra vocês terem noção. Mas o Brasil, para vocês terem noção, o Brasil foi o lugar que mais demorou para fazer a migração do Visual Basic para o ASP, do ASP para o C Sharp. Só recentemente que o C Sharp ganhou popularidade aqui, porque a gente teve uma cultura de usar Visual Basic durante muitos anos, e a gente tinha muitos servidores IIS da Microsoft rodando por aí, né? IIS da Microsoft. Então, o LAMP vinha de Linux, Apache, MySQL, né? MySQL e PHP. Mas a coisa que a gente mais usava era Windows, IS, Access e ASP, né? Então, muita gente usava isso. Na verdade, depois a gente substituiu isso, o ASP pelo SQL Server, né? E acabou substituindo o ASP pelo ASP.NET, hoje em dia é o C Sharp. E a stack web do .NET com C Sharp hoje é muito mais sólida do que era aqui muitos anos atrás. Mas a gente usava muito, durante muito tempo, teve muita coisa rodando em ASP. E nesse caso desse software que eu estou falando, né, o ASP ele deixou, para vocês terem noção, não estou falando nem sobre ser atualizado, deixou de receber atualização de segurança em 2014, ou seja, há quase 7 anos atrás, né? E aí a empresa falou, a gente tem um software rodando em ASP, ela funciona muito bem para a gente. Eu falei, olha, a minha sugestão é que vocês migrem isso, porque se isso vai para a web, se isso é ataque, se vocês recebem um ataque interno, né, e a maior parte dos ataques que as empresas recebem, para vocês terem noção, pode parecer que são de hackers externos tentando fazer ransomware, mas a maior parte dos ataques que as empresas recebem vem de funcionários descontentes com alguma coisa. E aí, tipo assim, e dentro da rede de vocês terem um funcionário que tá com um software desse, isso é um problema, a empresa falou, mas para a gente trocar é um custo. Eu falei, é um custo, né? O que vocês têm que ver é o custo de trocar versus o risco que vocês estão correndo. Se o risco é baixo, deixa esse negócio aí. Se o risco é alto, deixa esse negócio aí. Por exemplo, tem muito código até hoje que roda em COBOL. Inclusive, eu vi recentemente um curso para desenvolvedor COBOL. Tem muita, e pagando muito bem, porque tem muita aplicação, principalmente bancária e de controle industrial e portuário, que roda em COBOL até hoje. E que a aplicação está lá e ninguém sabe o que está fazendo. Não tem a menor ideia do que está fazendo. Inclusive, dá muito dinheiro. Estou falando de gente ganhando entre 15 a 20 mil para desenvolver COBOL. Não considero que é uma coisa sustentável, não, tá, gente? Mas tem muita coisa rodando em COBOL até hoje. Inclusive, eu já comentei isso com vocês. Um dos projetos que eu achei que é mais bizarro, mais pioneiro, mais de larga escala de migração foi o projeto que o Banco do Brasil fez de migrar toda essa infraestrutura para Java e Linux durante um tempo, né? E o Banco do Brasil, realmente, se vocês forem pegar, por exemplo, eu brinco, né? Mas que os terminais do Banco do Brasil eles são bastante bons e o aplicativo do Banco do Brasil é um dos melhores aplicativos de banco que a gente tem aqui no Brasil, né? Inclusive, o aplicativo do Banco do Brasil é muito melhor do que o Banco do Brasil em si. Né? A operação lá física. Se o dia que esse negócio imprimir dinheiro, né, eu nunca mais piso no Banco do Brasil, graças ao bom Deus. Infelizmente, eu já tive que pisar no Banco do Brasil recentemente para simplesmente poder, né, cadastrar a aplicação do banco que está lá rolando. Então, essas são coisas que são muito bizarras que a gente tem que estar sempre se preocupando. Né? Acho que isso são questões que a gente tem que estar sempre verificando e essas coisas existem
Bastante. Então, assim, mas conforme, da mesma forma, né, que isso foi acontecendo, as ferramentas foram melhorando, só que conforme foram melhorando, foram facilitando, foram criando a gente vícios e maus hábitos, onde a gente tem que estar com isso muito bem configuradinho. Então, o ponto-chave, aplique patch. Existem ferramentas como CodeRed e o Slammer que ficam monitorando se tem patch de segurança para as suas aplicações. O cara que for trabalhar com a parte de operations tem que ter isso muito bem delimitado. Usa ferramentas de scanning, ou seja, pensa como o atacante pensaria, né? Você dá essa olhada. Quando eu falo, o cara do DevOps, ele é um cara que joga nas 11, né? Ele tem o conhecimento das operações, mas ele pode ser um dev, né? Mas tem que estar entendendo um pouquinho de onde o teu código está. Como desenvolvedor, pensa como o cara das operações, pensa como um atacante, tenta resolver essas questões que estão associadas ao código de vocês. E faz o hardening dos servidores de vocês. Não tem como vocês, né, trabalharem, simplesmente instalarem o servidor e fingir demência. Ou você pede isso para o cara da operação para te dar um desenvolvedor, uma máquina virtual, um container onde vai rodar uma aplicação, ou você mesmo tem que se preocupar com esse tipo de coisa. Mas é o que eu falei, no projeto de DevOps, você não tem infra e desenvolvedor. O cara da infra ele tem que ser parte integrante do teu projeto. Ele tem que entender os requisitos do teu sistema, entender os requisitos de segurança para ele poder se preocupar com a arquitetura de rede e poder proteger melhor a tua aplicação. Então, na verdade, não tem essa questão. O código também é responsabilidade da questão da operação, enquanto e a infraestrutura também é a tua responsabilidade como desenvolvedor. Você tem que saber o que você precisa para que isso possa ser aplicado e para que aquele pipeline que a gente falou de CI/CD ele possa acontecer de forma, né, totalmente transparente para o usuário final. Então essas são questões que tem que se preocupar. Então como é que a gente se torna seguro, né? Da mesma forma que vocês não aprenderam a programar de forma segura. Então, a primeira coisa é o estudo constante. Vocês vão ter que estar constantemente preocupados com a segurança da aplicação de vocês, né? Treinar os desenvolvedores. Como eu falei, eu conheço alguns cursos que falam sobre, né, desenvolvimento seguro aqui no Brasil. Um dos cursos quem dá é a Clave Segurança da Informação, que é uma empresa que foi fundada por ex-alunos da UFRJ e que dá esse curso de desenvolvimento seguro. Inclusive, a gente está tentando fazer uma parceria com a Claves para liberar para os alunos de graduação alguns cursos da Academia Claves, né, de forma gratuita. Isso é uma coisa que vai ser muito legal, né? Mas tirando a Claves, conheço mais uma empresa que dá curso sobre desenvolvimento seguro e teve essa empresa, o IBGE, que me procurou para dar esse treinamento para os desenvolvedores. E eu confesso que eu aprendi muito sobre o mundo dando esses cursos, foi muito legal, né? E use ferramentas como o Asp Web Ghost para aprender como Firewalls funcionam, né? O Web Ghost é um ambiente onde você pode treinar, né? Ou busque plataformas tipo o HackerRank que ensine a vocês a trabalhar. Busque fazer o que a gente chama de penetration test de penetração, que é para você buscar vulnerabilidade. E é pena fazer esse teste de penetração dentro das suas próprias aplicações, né? Do ponto de vista de empresa, né? Contrate empresas de segurança para fazer teste de penetração e fazer scans de vulnerabilidade. Policiamento, escreva as regras de segurança para a sua aplicação, né? Quais são os riscos que a sua aplicação pode estar, né, sujeita, né? Até para você passar isso para o teu cliente. Olha, eu tenho esses pontos aqui que podem ser pontos que você tem que se preocupar. E o último, são as revisões. Passa as revisões de código e teste de penetração periodicamente. Muitas das vezes, se você está num produto que é o produto da sua empresa, isso é razoável. Se você está numa fábrica de software, não necessariamente isso aqui é algo que você vai conseguir fazer facilmente, tá? Então, essas são questões que você vai ter que ter. Uma vez que você faz a entrega do código, dependendo do contrato, você também tem que dar manutenção. Então, né, analisa bem o contrato que a tua fábrica de software vai dar. Se você hoje quer abrir uma fábrica de software, pensa o seguinte: eu que quero abrir a minha fábrica de software, o que na prática eu estou oferecendo? Qual o serviço que eu estou oferecendo? E eu dou manutenção em código de outros. Isso, em geral, gente, é furada, né? Eu já vi muita empresa fazendo isso, dando manutenção em código de outras pessoas, e isso é uma tendência ao desastre, tá? Eu não recomendo, mas tem gente que faz, eu acho meio loucura, tá? É uma responsabilidade de todos. Segurança não pode ser só uma coisa do desenvolvedor ou só da parte de infra, né? É uma responsabilidade do cliente. O cliente tem que exigir que as aplicações web que ele contrata não possuam erros crassos.
Os desenvolvedores têm que se preocupar com a segurança, ou seja, eles têm que estudar constantemente. Então, é estudo constante, é treinamento constante. Se você está numa empresa de software que ela não te dá treinamento, né, você está numa empresa ruim. Ah, mas eu aprendo por mim mesmo, eu aprendi a aprender. Ótimo, beleza, mas a tua empresa também deveria estar preocupada com a tua formação contínua. Né? A tua empresa deveria buscar fazer treinamentos em company. Isso é muito importante para o desenvolvimento pessoal e é uma forma de ganho direto que a empresa vai dar. Fujam de empresas que não prezem pela tua formação profissional. A minha empresa não dá treinamento em company, mas ela me paga uma pós-graduação, ela me paga um curso externo. Bacana, essa é uma forma de trazer. Usa isso para melhorar. E as organizações de desenvolvimento de software têm que garantir que as aplicações de web não tenham esses 10 erros. Então, o que eu fiz quando eu trabalhei com essa outra empresa, com o IBGE? Eu criei para eles um passo a passo do que eu achava que como os projetos de software seguro deveriam ser. Né? A gente que educa, a gente tem que parar de ensinar programação insegura. Né? A gente tem que parar de ensinar o que é mais fácil para vocês aprenderem e passar a ensinar o que é correto. E como é que a gente passa isso de forma que a gente gere desenvolvedores rápidos? Né? Gente, a gente não pode cair no mito do faça esse bootcamp e você vira um desenvolvedor em 3 semanas. Não existe isso. Eu posso ensinar para você ferramentas, frameworks e tudo para você aprender a desenvolver. Mas o desenvolvedor, ele é feito através da prática. Ele é feito através de projetos. O que vai tornar um desenvolvedor não é só o conhecimento de frameworks. Né? O que vai tornar um desenvolvedor é a prática de programação. Gerente de projeto tem que dividir seu orçamento de segurança entre rede e aplicação. Ou seja, eu tenho que gastar um pedaço do meu orçamento em número de horas para eu testar esses requisitos. Né? Eu tenho que pensar isso. E, gente, isso é muito difícil. Projeto é uma questão de tempo. E todo projeto está com os dias contados. Todo projeto está correndo contra o tempo. Todo projeto está atrasado. Né? Mesmo que não esteja. Né? Se um projeto ele tem folgas, é porque você podia ter cobrado menos, ou você podia ter ido mais, ou você podia ter liberado esse tempo. Né? Então, se você para pensar, o teu cliente vai ficar insatisfeito. Então é o seguinte, o projeto está sempre no limite do tempo dele. Né? Então, mas, ao mesmo tempo, a segurança passa a ser um problema. Porque, na verdade, aí rola também uma questão do terrorismo. O cliente disse... E eu passei por isso recentemente, eu caí no erro super armador, e alguém me perguntou para mim, poxa, mas não tem como fazer isso mais simples, né? A resposta é sempre, nem a pau, tá? Não, nem a pau, não tem como fazer isso mais simples. Mais simples é corta feature. Se você tem um budget, um orçamento do teu projeto, e o cara, não tem como fazer mais barato? Tem, corta coisa. Não tenta bancar o super-homem. Isso é receita do desastre. Tá? Corta feature, fala que não dá, mas não cai, isso é cilada. Né? Faz segurança parte do seu relatório de desempenho. Testa a segurança e faz segurança parte do seu relatório de desempenho. Quantos bugs eu tive, mas quantas falhas de segurança eu encontrei? Quantas vezes eu fui atacado? Isso também é tua responsabilidade. Por exemplo, você instalou um servidor de banco de dados, instalou um post, usou o usuário, digamos seu nome fictício seria José, um nome fictício, nunca aconteceu. E aí o José colocou o usuário e senha do banco, José com senha José. Gente, vocês estão rindo, em casa, ou não estão prestando atenção, qualquer coisa que seja, falando, você está falando besteira, ninguém faz isso em pleno 2021. Faz sim. Eu peguei um caso desse recentemente. Inclusive, ataques em instituições grandes são disso, porque o cara faz um negócio para teste e deixa para lá. Então, faz segurança a parte do relatório de desempenho. Essa é uma coisa que a gente tem que estar preocupando. Tá? Então, esses são os top 10. Se vocês vierem aqui na página do OASP... O ASP Top 10 estão aqui, né? Aqui, ó, Injection está aqui, Broken Authentication, Sensitive Data Exposure, XXEC não está, Broken Access Control ainda está, Security Misconfiguration, XSS, Insecurity Serialization é o que está hoje em dia, Using Component with Non Vulnerability, Node.js também tem isso, né?
você usar uma biblioteca que tem vulnerabilidades conhecidas, né? Insuficiente logging e monitoring, isso aí é uma coisa que também tem. Então, essa aqui é a página do top 10. Como eu falei, eu peguei os mais comuns do Type 10. A regra de formatação de senhas, Gabriel, tipo assim, quanto maior, melhor, e quanto mais rico a quantidade que vocês têm de tipos de caractere, melhor. Né? Se você tem só números, hoje em dia, isso é a mesma coisa que não ter. Se você tem só letras, melhor, mas prefira senhas grandes. Né? O ideal seria que você tivesse uma senha acima de 10 caracteres, que tivesse diferentes tipos de caracteres, maiúsculas, minúsculas, caracteres de controle e números para você poder trabalhar. Né? Então, e até isso mesmo, que suas senhas não sigam o padrão. Né? Era muito comum há 10 anos atrás que as senhas seguissem um jogoralzinho, né? Uma técnica padrão, se você tinha senhas muito complicadas. Mas uma vez que você aprendia uma delas, por exemplo, num leak desses da vida, você sabia todas. Então, esses são problemas. E são coisas que vocês têm que buscar sempre trabalhar. É por isso que o Google, assim, ele sugere para vocês senhas, né? É justamente por causa disso. Alguns outros projetos, tipo assim, o Ash WebGoat, cara, deixa eu ver aqui os projetos deles. Professor, mas, por exemplo, se eu estou desenvolvendo uma aplicação que tem um cadastro de usuário, tem algum, tipo uma regra ali de a senha do usuário que ele vai cadastrar tem que ser no mínimo 8 caracteres, tem que ser no mínimo maiúsculo e minúsculo, segundo alguma regra tipo do OASP, ou tipo o desenvolvedor que tem que meio que criar essa regra ali. Na verdade, o desenvolvedor, assim, existe algo, como eu falei, não tem uma regra fixa. Existem algumas coisas que a gente recomenda. Acima de 10 caracteres, com tipos diferentes de caracteres, né? Alfanuméricos, mas também caracteres de controle. Né? Não garantir que você vai ter todos eles presentes na tua senha, porque, na verdade, você está trabalhando em espaços de combinatório, em espaços de probabilidade. Se o cara coloca só número, você tem um problema. Então, essas são questões que a gente tem que estar o tempo todo se ligando. Não tem uma regra de ouro que diga o seguinte, faça isso, né? Mas a ideia é que você faça. Né? E é claro, né, cada vez mais busca autenticação em 2 vias. Né? Ao invés de você tipo assim, ter uma senha fácil, procura recuperar a senha caso seja um problema. Né? E guardar essas informações. Digital é sempre uma coisa boa, cada vez mais a gente está utilizando, né? Verificação de face, como a plataforma da Apple já deixa também uma coisa legal. É claro que mesmo essas coisas hoje em dia já estão sendo cada vez mais verificadas. Para vocês terem noção, para você acessar certas aplicações do Tribunal do Rio de Janeiro, o advogado tem que ter um token, que é um componente físico que você insere no computador, né, como se fosse um pendrive, e ele que vai servir como chave de acesso. É como se fosse um cartão que você passa. E cada vez mais esse tipo de coisa existe para diferentes aplicações. Isso é uma forma legal. Né? Inclusive, eu conheci um amigo meu que trabalhava numa agência, né, ele não era advogado, ele não advogava, mas ele era um administrador de uma agência de advocacia, né, digamos assim, e, na verdade, ele falava o seguinte, que o pessoal da agência de advocacia dele, que trabalhava ali dentro, guardava na empresa esses tokens para poder fazer as manipulações que precisava. Ele não deixava que saísse da empresa, porque era uma coisa que era muito grave, né? Muito, muito complicado de se fazer. Ou eles não deixam, ou preferiam não deixar uma coisa dessa assim, tá? Fala, Leonardo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Esse de exigir que o cliente, que o usuário tenha esses caracteres na senha faz sentido? Porque se você só aceitar esse monte de caractere diferente, você teria mais combinações, né, do que você precisar ter esses caracteres na senha. Não, olha só. É claro que... Como é que hoje funciona um ataque de força bruta, né? Um ataque de dicionário. Se, por exemplo, eu tenho um leak de uma das suas senhas e eu vejo que você usa só senhas numéricas, por exemplo, aniversário da sua mãe, aniversário da namorada, a tendência é que o atacante que esteja buscando atacar você especificamente, ele vai buscar senhas em padrão numérico. Ponto. Isso é um fato. Então, você forçar
o usuário naquele site específico ter esse tipo de coisa, força que esse ataque adicional seja mais complexo de ser realizado. É mais nesse sentido do que propriamente dar essa obrigatoriedade. É mais fácil, né, o inconveniente do cliente ter que recuperar a senha do que você ter que consertar esse tipo de coisa. Entendi. É mais visando o individual, né? Exatamente. Entendi. Professor, uma prática que eu acho super incomum, e aí eu queria ter a sua opinião sobre a segurança dessa prática, é, tipo, por exemplo, no sistema do Rio Card, que tem aquele Rio Card Mais, que é onde você acessa ali o seu cartão e tudo mais, eles pedem para você, por exemplo, cadastrar uma nova senha a cada 3 meses. E com isso, sei lá, força ali o usuário ter uma senha cada vez diferente, então previne também ataque, né? Sim, exatamente. Mas o objetivo é justamente esse. É mais fácil você tipo, deixar o usuário insatisfeito uma vez a cada 3 meses que você lidar com a perda das senhas do cara. Então, assim, faz o cara trocar. É interessante. Eu lembro disso, eu lembro quando eu falei, cara, é uma inconveniência, eu nunca lembro a minha senha, eu sempre estou tendo que trocar. Quando eu quero fazer alguma coisa rápida, é um saco, mas eu entendo que é melhor. Mas o usuário médio ele não quer nem saber, entendeu? O usuário médio ele fica bravo. Mas é bom para ele. Tipo, gente, é que nem remédio, não tem jeito. É melhor o cara ficar insatisfeito do que ele perder a conta dele. É sério. Pra vocês terem noção, né, de como é casa de ferreiro e espeto de pau, uma vez eu estava dando segurança, e aí um aluno veio para mim no domingo de noite e falou, professor, eu preciso contar para o senhor uma coisa. E quando isso acontece, você sabe que é treta. Você sempre 100%, 112% das vezes. Até quando você não sabe é. E o cara falou, eu sei a senha do seu Nubank. Falei, é? O senhor não fique muito chateado, não. Eu estava treinando o que a gente viu em sala de aula e eu descobri que teve um leak de um software que o senhor usava em 2007, que inclusive era de música, era muito bom. E a sua senha do Nubank é exatamente igual à senha dessa página. E aí eu fiz esse ataque social buscando o seu leak, descobri a tua senha e descobri que não só o teu Nubank, mas alguns outros serviços usam a mesma senha. E a partir desse momento eu falei, não fica chateado, assim, eu estou falando, mas assim, eu não fiz nada. Eu falei, relaxa, eu sei que você é um bom menino, eu sei que você não está fazendo sacanagem, você realmente está usando isso, acabou me usando como exemplo, não tem problema. Só toma cuidado com quem que você fala, né? Eu sei que depois acabou dando uma treta que os meninos resolveram fazer isso em sala de aula, e foi muita treta. Foi, enfim, né? Mas isso mostra o seguinte, que cara, se você esquece se você está com preguiça, deu um leak, se você repetiu uma senha, você pode ter problemas sérios. Então, isso são coisas que são muito complicadas e você, como desenvolvedor, pode até não você achar que isso não é problema seu. Mas acontece bastante. Gente, assim, quantos serviços web vocês acham que vocês têm senhas hoje? Tipo, pra caramba! Muitos! A gente nem lembra de todos eles. Então, assim, é muito importante que a gente tenha isso muito bem definido, muito claro na nossa consciência sobre o que a gente vai fazer ou não, tá? É complicado, mas é ruim, mas é bom. Tá ok? Vamos lá, dúvidas, traumas, ilusões. Estou mostrando para vocês alguns elementos aqui, né? O WebGold é um projeto para fazer essas questões. Antigamente a OASP tinha os guides, o OASP Guide. Esse Web Security Testing Guide, ele também é um produto da OASP que é muito interessante. Ele mostra esses padrões para fazer testagem, né? Um documento. Ele não é um software, né? É só um documento sobre como vocês deveriam fazer teste. Eu acho ele bastante bacana, tá? Nem sempre eles são super atualizados, não, tá?
mas esse particularmente é um que tem sido mantido com bastante trabalho, então vale a pena vocês darem uma olhada. Ok? Vamos lá. Dúvidas, traumas, desilusões, coisas que vocês queiram perguntar? Eu acabei que eu me empolguei e saí correndo, fui falando um monte de coisa, né? Então, pode falar. Sobre login com Facebook, login com Google, você acha isso seguro? Acho que é uma boa prática? Não acho inseguro, mas eu odeio dar minhas informações para o Google e para o Facebook. Eu já tenho bastante. Sim, mas pensando pelo lado da segurança, assim... É bom, na verdade, você está terceirizando o problema, né? Ah, sim, com certeza. Você está terceirizando o problema. O que não necessariamente é uma coisa ruim, tá? Você só tem que saber se é uma coisa que você quer fazer para a tua aplicação. E você saber que a tua empresa está passando dados para o Google e para o Facebook. Não só o cliente. Mas e o senhor como usuário, como cliente da aplicação? Eu nunca uso. Mas porque não quer dar os seus dados? Exatamente. Ah, sim. Exatamente. Gente, assim, vocês vão dizer para mim, Cláudio, você é um hipócrita. Eu falei com os teus alunos, eles falaram que você tem um Chromebook. Eu falei, eu tenho. Acho ótima a ideia do Chromebook. Acho irado, né? Inclusive, em geral, os Chromebooks têm um hardware excelente para o preço que eles têm, né? E eles são a prova viva de que você não precisa de um monte de processador e memória para fazer um sistema operacional decente, né? Mas meu maior problema com todos os Chromebooks é um só, é o Google. Não estou dizendo que o Google é uma empresa ruim, não, tá, gente? Ou que as pessoas lá são maquiavélicas e querem a tua alma e vão vender você para Satanás. Nada disso. Mas o Google é uma empresa que ele vende teus dados, porque esse é o modelo de negócio deles, né? Não vende teus dados, tipo, vende o que está no teu Dropbox, mas vende teus padrões, né? Não vende você especificamente, né? Mas uma malha de usuários, uma análise para empresas que... E isso está ok, como eles vendem. Assim, eles te dão um monte de coisa em troca, te dão um e-mail bom, te dão tudo, te dão um Google Docs, Google Slides, te dão um monte de coisa. Mas eles vendem esse tipo de informação e eu acho que já tem o suficiente, né? Por exemplo, a gente está tendo essa aula aqui no Google Meets. Com certeza a duração dessa aula ela vai ser, né, passada para o Google, né? A quantidade de pessoas que está assistindo essa aula vai ser passada para o Google. Todo esse tipo de coisa são dados, né? Nesse momento é super conveniente de usar, né? Mas, né, o ideal seria que a gente estivesse usando uma plataforma livre, que a gente tem o controle, como por exemplo o Jitsi, né? Que para o que a gente está fazendo aqui hoje, não deve nada. Aqui tem um chat, tem um compartilhamento de tela e eu estou falando com vocês. Eu não estou usando nada muito diferente, né, do que teria em 99% dos outros casos. Então é muito interessante pensar sobre esse ponto de vista, né, sobre o que a gente está fazendo. Tá ok? Mas isso é uma percepção pessoal, tá, gente? Assim, isso é uma coisa muito minha. Eu não dou e nem gosto muito de usar. Às vezes você está fazendo uma aplicação dentro da plataforma do Google Workspace e aí não faz sentido, né? Por exemplo, eu uso o Google Classroom porque a plataforma da Copy e da Poly já dá o Google Classroom, não faz sentido. Se eu já estou lá dentro, por que não utilizar uma coisa aqui para uma aula? Mas se eu tivesse que repensar do zero, assim, se eu tivesse que pensar qual é o modelo ideal de universidade, a gente não usaria nem Gmail, nem Google Meet, nem nada disso, a gente usaria soluções internas da própria universidade. Mas para isso você precisa de uma coisa que a gente não tem, que é a infraestrutura. Como eu falei, eu já contei para vocês alguns casos, né, de um cara, né, que tinha uma empresa de advocacia, a empresa dele pegou fogo, ele voltou ao trabalho um dia depois, usando claro que não no mesmo lugar, né, em outro lugar, mas usando Chromebooks e uma conexão empresarial. Ou seja, ele voltou à empresa, a advocacia dele, assim, do zero, né, em algumas horas, usando, tipo assim, comprando dispositivos, né, tipo assim, eram 10 advogados e comprou, tipo assim, 10 Chromebooks de $300 e conseguiu voltar a trabalhar. Então, isso é um modelo de negócio, né? Ou, como eu sempre falo assim, você está com dinheiro curto, quer começar uma pequena empresa, uma pequena fábrica de software, você vai utilizar uma plataforma dessas web, você vai contratar hoje em dia, né, tudo remoto, mas alguns anos atrás você faria um espaço de coworking, né, daria essas máquinas para a tua equipe e traçaria a partir daí, né, usando uma série de ferramentas web para tentar adiantar o seu trabalho. Então, esse tipo de coisa, assim, quanto menos infraestrutura, né, mais barato você fica, mas ao mesmo tempo, quanto menos infraestrutura, mais você está dando dados para alguém, né?
Quando você não tem a sua própria infraestrutura, na verdade, você está usando isso na infraestrutura de outra pessoa. Isso é uma coisa muito complicada de se fazer, né? Ou então, por exemplo, tem uma galera que eu vejo que substituiu o uso do computador pelo uso do tablet. Essa é uma ideia que eu sempre gosto, sempre falo sobre isso, né? E os caras usam muito, tipo, esses máquinas virtuais remotas na nuvem, tipo DigitalOcean e sei lá, né? Coisas tipo a DigitalOcean, teve algumas, né? Ou então máquinas na AWS. Então, tipo assim, e recentemente o que eu tenho visto é a galera utilizando coisas, tipo, com Raspberry Pi, né? Tentando substituir. Mas aí você perde um pouco da questão da mobilidade, né? Porque você tem que carregar o Raspberry Pi junto com você. Mas são escolhas. E você tem que estar preparado para as escolhas e a dificuldade que elas trazem para vocês. Tá ok? Pode falar, Gabriel. Professor, você tinha falado no item 9 sobre acesso remoto. Eu lembrei sobre uma plataforma chamada Remote IoT, que você meio que tem um cadastro ali, onde você tem todos os dispositivos IoT da sua empresa, do seu projeto, alguma coisa assim. E você pode, por exemplo, você tem Raspberry Pis conectados, e com esse serviço instalado no Raspberry, você consegue, por meio dessa plataforma, fazer um SSH. Eu acho que essa plataforma meio que faz tipo uma ponte assim, de SSH, que libera uma porta. E aí eu fiquei pensando nessa falha, né, de segurança, de administração remota, porque, por exemplo, quando você faz o SSH, você também autentica com o usuário ali do Raspberry Pi. E também tem a etapa ali de segurança até você acessar, por exemplo, o Remote IoT, se autenticar, criar a conexão ali SSH para fazer o acesso. É muito vulnerável? Cara, não é que é muito vulnerável. Mais uma vez, assim, você está passando seus dados por outra empresa, né? Por exemplo, vocês querem ver uma coisa? Por exemplo, Remote Desktop Solution. TeamViewer, né? O TeamViewer é uma ótima solução. Né? Adoro o TeamViewer. Mas, cara, você está passando, né, o controle da tua máquina para uma empresa de terceiros. Você sabe quem está lá do outro lado? Não sei, né? Você sabe se o cara não está vendo os teus dados? Não sei. Praticamente o TeamViewer provavelmente não faz isso, que é uma empresa gigante, qualquer coisa teria feito. Há um tempo atrás, o Dropbox falou, olha, a gente vai poder ver o que está dentro dos teus arquivos, mas para melhorar o serviço. É claro que eles não estão procurando os teus arquivos especificamente, né? Mas, cara, é difícil de confiar nesse tipo de coisa, tá? No caso de usar o SSH, o SSH não é problemático. Se você configura ele direitinho, principalmente se você tira ele de uma porta padrão, se você mantém ele atualizado, ele não é uma coisa problemática. Mas da mesma forma que você pode acessar remotamente, se você pode acessar remotamente, alguma outra pessoa que descobriu uma vulnerabilidade também vai poder acessar remotamente. Digamos que você não tirou o SSH da porta 22. Então, a primeira coisa que o cara vai fazer quando ele fizer o scan de porta é ver que tem algum serviço na porta 22. Quem está na porta 22, tradicionalmente é o SSH. Aí eu vou usar o scan de porta para verificar qual versão do SSH do servidor SSH está rodando. Aí, a partir disso, eu vou buscar uma vulnerabilidade. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Né? E esse é um dos motivos porque, pessoalmente, eu uso muito o Debian. Aqui nessa máquina eu estou usando o Ubuntu por uma questão de facilidade, mas no meu dia a dia, né, na minha máquina pessoal, eu uso o Debian, justamente por uma questão de estabilidade e segurança. Né? Mas, gente, é claro que isso assim, é a minha visão de mundo. Né? Eu não tenho nenhuma necessidade de softwares que são extremamente novos, mas mais de uma vez eu já me encontrei barreiras nas versões de software que o Debian me oferecia no repositório deles. Mas é uma escolha que eu fiz para a minha vida pessoal, não necessariamente funciona para todo mundo. Eu também já fui, durante muitos anos, usuário de Ubuntu e achava o Ubuntu o máximo justamente porque tinha um monte de coisa nova. Hoje em dia, se eu quisesse um software que usa só coisa nova, estaria usando algum derivado do Arc, que usa Rolling Release. Isso sem falar que poderia estar usando Windows, poderia estar usando Mac, uma série de outras coisas. Então, essas são decisões que a gente vai tomando dentro desse cenário que a gente tem,
e elas trazem facilidades e complicadores para a gente, tá? Mas, assim, não é particularmente, assim, melhor ou pior, só precisa ter cuidado. Ok, beleza. Pessoal, mais alguma coisa? Esse dia a dia de segurança é um dia a dia que eu vivo bastante, tá? Então, eu gosto também. As disciplinas que eu dou hoje são IoT, né? Segurança, e programação avançada, né? E programação básica, que eu dou na forma de linguagem de programação, tá? E IoT, em geral, eu dou um curso que eu dou muito para o mestrado e para o doutorado, que a gente tem cada vez mais caindo muito para essa questão de aprendizado de máquina para dispositivos de baixo consumo computacional, né? Como para dispositivos de IoT. Então, é uma coisa que segurança é uma coisa que eu vivencio bastante, tá? Apesar de eu não me dizer como um pesquisador de segurança, né? Apesar de eu publicar em segurança, ter orientado os trabalhos em segurança, não é o meu tema nativo, mas eu vivencio bastante segurança, né, no meu dia a dia. Então, essa é uma das coisas que eu tenho bastante interesse e que eu acho que as pessoas cada vez mais que vão trabalhar com esse tipo de... que vão trabalhar com web têm que se preocupar, e a gente tem muito pouco essa cultura. Muito pouco, muito pouco, muito pouco. Né? Inclusive, eu dei uma palestra para o PESC há um tempo atrás, falando sobre o estado de IoT, e o professor Raton perguntou: Claudio, como você enxerga a segurança em IoT? A minha única resposta possível foi triste, né? Bastante triste e preocupante. Mas tudo isso, como eu falo para vocês, são os meus 2 centavos, meus 20 centavos sobre esse assunto. Né? A experiência de vocês pode dizer coisas diferentes, a experiência de vocês pode mostrar para vocês coisas diferentes. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Dúvidas, traumas, desilusões, coisas que vocês queiram perguntar? Então, beleza, pessoal. Vocês estão liberados. Eu agradeço mais uma vez a vocês pela presença, né, e pela participação. Né? Acho que esse é um tema muito legal, um tema que tem bastante coisa acontecendo, que tem bastante interesse. Né? Vocês precisando, sempre podem mandar dúvidas para mim, perguntas. E eu vejo vocês na próxima segunda-feira, continuando. Né? Se cuidem. Bom final de semana para vocês e precisando, deem um toque. Forte abraço aí para todos. Valeu, professor. Valeu, abraço, até segunda.